E olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Despertar News TV. O meu nome é Gabriel Velde e vamos bater um papo. Vamos bater um papo sobre a realidade das Américas, mais precisamente do problemaço que os Estados Unidos têm com esse olho grande, né? Esse olho grande de botar o controle nas Américas, ser dono de tudo e não dividir nada com ninguém. Vamos conversar sobre isso e ver no que vai dar isso, que não é nada positivo. Como todos nós sabemos, os Estados Unidos ele põe o olho na América do Sul como se fosse o quintal da casa dele. Mas acontece que esse dono dos que quer construir um muro alto, né? Acontece que dentro dos Estados Unidos há um povo norte-americano que já não tem aquela aparência de norte-americano. Se você for ver o povo nova-iorquino, o povo norte-americano, você vai ver indianos, você vai ver porto-riquenhos, você vai ver mexicanos, muitos japoneses, chineses, muitos indianos, irlandeses, ingleses, franceses que formam os Estados Unidos, que é uma formação, que é um país jovem, relativamente jovem, em comparação a outros países. Então, esse país ele está agora em um processo de choque com as novas mudanças na realidade do mundo. Eu digo choque porque realmente é o choque de realidade. É quando um país percebe que ele não tem aquele poder mais que costumeiramente tinha. Nesse embate com a Eurásia, os Estados Unidos não consegue punir os países de uma forma econômica ou militar como almejava antes. Então, eu quero falar para vocês agora aqui e dizer que eu não sou contra os Estados Unidos. Inclusive, eu acredito que os Estados Unidos não estejam nas mãos do verdadeiro norte-americano, tá? Eu gostaria que as famílias norte-americanas, e eu sei que tem muitas famílias maravilhosas, espiritualizadas, famílias evoluídas, muito inteligentes, mas que não estão no controle daquela nação, tá? Estivessem no controle da nação. Inclusive, muitas corporações são inimigas do próprio Estados Unidos, são inimigas do próprio povo norte-americano. Então tem que entender tudo isso. Se o poder tivesse nas mãos das famílias, os verdadeiros norte-americanos, não na mão de um bando de loucos, é um país muito importante para o mundo, porque temos que reconhecer que os Estados Unidos trouxe grandes benefícios para o mundo através das suas invenções, das suas tecnologias, mas também é de convir que deixou de ser benéfico ao mundo já há algumas décadas, quando começou a trazer guerras, começou a trazer maldades, destruições para muitos outros países. O problema é essa mania de controle de outros países que não são deles, né? Então, agora vamos focar aqui na América do Sul. Os Estados Unidos, ele está com uma política errada, né? Meu ponto de vista, porque ele acha que dominando os países da América do Sul, ele vai conseguir manter a sua hegemonia, o seu poder mundial, tá? Isso aconteceu porque está acontecendo porque ele perdeu espaço na Eurásia para os países como China e Rússia e outros aliados deles também. Então, ele focou para cá para controlar o Brasil e outros países, né? Então, eu quero dizer aqui
Está errada essa política, está equivocada essa política dos irmãos do norte. Está muito errado. Olhem para mim aqui agora, preste atenção que eu vou dizer aqui. E você pode deixar seus comentários aí se você concorda ou não, tá? Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Que os Estados Unidos está tirando a capacidade do Brasil se desenvolver militarmente e politicamente. Está ceifando essa possibilidade. Ao fazer isso, os Estados Unidos sozinho não vai conseguir se defender da ascensão da Eurásia. Entende? Os Estados Unidos ele deveria permitir que o Brasil se desenvolvesse para que em conjunto as Américas se defendessem, se tivesse uma defesa, uma cooperativa, uma aliança contra a Eurásia. Isso. Mas em vez disso, os Estados Unidos proibiu que o Brasil, porque hoje o Brasil é proibido de se desenvolver militarmente por ordem dos Estados Unidos. O Brasil é proibido, é ceifado, é cortado quando tenta desenvolver uma indústria aeronáutica, uma indústria interna, uma indústria inclusive. É proibido pelos Estados Unidos, tá? E isso todo mundo sabe. Por que é proibido? Porque eles não queriam correr o risco que o Brasil se transformasse num concorrente dos Estados Unidos. Mas vejam bem que isso está equivocado. Por quê? O Brasil ele não tem uma essência como a dos norte-americanos, de ser imperial, de ser algo assim que quer subjugar os outros países. O Brasil ele é amigo, ele é um país que tem um grande coração. Então, ao fazer isso, ao prender o almirante Otton, né, foi o Sérgio Moro que mandou prender o almirante Otton. O Sérgio Moro que está sempre lá na FBI, na CIA, lá em reuniões. Muitos dizem que ele é agente, e eu não duvido de nada, porque está cada vez mais claro que isso. O almirante Otton estava desenvolvendo uma propulsão de submarino nuclear brasileiro, e foram lá e cortaram, né? O Bolsonaro, todo mundo sabe que ele é alinhado com os Estados Unidos, então ele é um joguete dos Estados Unidos. Só que o papel dos Estados Unidos não é dar nada para o Brasil, é, digamos, colonizar como um país satélite, um país subjugado pelos Estados Unidos. Mas ao fazer isso, ele está abrindo as portas para a derrota. Porque ao enfraquecer o Brasil, os Estados Unidos sozinho não vai ter como se defender da Eurásia. Entendeu? Esse é o problema, esse é o erro dos Estados Unidos. É não permitir que o Brasil se desenvolvesse como potência. E assim, então, quem não vai ter condições os Estados Unidos sozinhos de se defender da China, da Rússia unidos. E outros países estão se unindo a eles, tá? Outros países. Não pense que o Irã é tipo o Iraque. Não pense que o Irã é tipo o Iraque, que não tinha tecnologia militar. Hoje as coisas mudaram. O Irã tem uma poderosa indústria militar, com mísseis de alta última geração. Faz caças, faz aviões. Inclusive o Brasil, não sei se você sabe, ele vendeu a Embraer para a Boeing. E os Super Tucanos, esses aviões que se falava que eram brasileiros, ele é feito nos Estados Unidos, já não é mais feito no Brasil. E o tal do Gripen NG, que é um caça que o Brasil estava comprando, sueco, já pode tirar o cavalinho da chuva. O Gripen NG é um caça pequeno, com pouca autonomia, foi desenvolvido especialmente para a Suécia. Mas o brasileiro quer comprar um caça pequeno, que acha que ia fabricar aqui. Só que não vai mais fabricar aqui, porque agora quem manda na Embraer é a Boeing. Ela comprou a Boeing. E assim como o Super Tucano é feito nos Estados Unidos, os brasileiros têm orgulho de que vão receber um caça, mas esse caça vai ser feito nos Estados Unidos. O brasileiro só fica com orgulho vazio, que nada mais é que um balão vazio de orgulho e ego, sem conteúdo nenhum. É isso que tem. E por parte dos Estados Unidos, o destino que lhe aguarda já foi anunciado. Não vai conseguir se defender por ter enfraquecido os países da América do Sul, que poderiam ser fortes e defender, e vai estar perdendo a hegemonia mundial
a corrida tecnológica, militar, e tende a ser um país médio, nada mais que um país médio. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima transmissão. Valeu, gente.